Boa tarde, pessoal. Hoje é 12 de março. Vamos continuar o episódio de leitura de livros de Esaú e Jacó. Capítulo 66. O basto e a espadilha. Vieram amigos da casa, trazendo notícias e boatos. Variava um pouco e geralmente não havia opinião segura acerca do resultado. Ninguém sabia se a vitória do movimento era um bem, se um mal. Apenas sabiam que era um fato. Daí a, ingenu... Daí a ingenuidade com que alguém propôs o voltarete do costume, e a boa vontade de outros em aceitá-lo. Santos, embora declarasse que não jogava, mandou pôr as cartas e os tentos, mas os outros opinaram que sempre faltava um parceiro, e sem ele não havia graça. Quis, quis resistir. Não era bonito que no próprio dia em que o regime caíra ou ia cair, entregasse o espírito a recreações de sociedade. Não pensou isto em voz alta nem baixa, mas consigo, e talvez o leu no rosto da mulher. Não pensou isto em voz alta nem baixa, mas consigo, e talvez o leu no rosto da mulher. Acharia um pretexto para resistir, se buscasse algum. Acharia um pretexto para resistir, se buscasse algum, mas amigos e cartas não deixavam buscar nada. Santos acabou aceitando. Prova- Provavelmente era um favor ou concessão da pessoa. Enfim, o basto e a espadilha fizeram naquela noite o seu ofício, como as mariposas e os ratos, os ventos e os... Enfim, o basto e a espadilha fizeram naquela noite o seu ofício, como as mariposas e os ratos, os ventos e as ondas. E as ondas. Enfim, o basto e a espadilha fizeram naquela noite o seu ofício, como as mariposas e os ratos, os ventos e as ondas, o lume das estrelas e o sono dos cidadãos. Capítulo 67. A noite inteira. Saindo de casa, Paulo foi a de um amigo, e os dois entraram a buscar os outros da mesma idade e igual intimidade. Saindo de casa, Paulo foi a de um amigo, e os dois entraram a buscar Saindo de casa, Paulo foi a de um amigo. Saindo de casa, Paulo foi à de um amigo, e os dois entraram a buscar outros da mesma idade e igual intimidade. Foram aos jornais, ao quartel do campo, e passaram algum tempo diante da casa de Deodoro. Gostavam de ver os soldados, a pé ou a cavalo, pediam licença, falavam-lhes, ofereciam cigarros. Era a única concessão destes. Nenhum lhes contou o que se passara. Nem todos saberiam nada. Não importa, iam cheios de si. Paulo era o mais entusiasta e convicto. Aos outros valia só a mocidade, que é um programa, mas o filho de Santos tinha frescas se ia por ela. Aos outros valia só a mocidade, que é um programa, mas o filho de Santos tinha frescas. Aos outros valia só a mocidade, que é um programa, mas o filho de Santos tinha frescas todas as ideias do novo regime e possuía ainda outras que não via aceitar. Bater-se-ia por elas. Trazia até o desejo de achar alguém na rua que soltasse um grito já agora sedicioso, para lhe quebrar a cabeça com a bengala. Note-se que a esquecera ou perdera a bengala. Não deu por falta dela. Se desse, bastavam-lhe os braços e as mãos. Propôs cantarem a Marselhesa. Os outros não quiseram ir tão longe, não por medo, senão de cansados. Paulo, que resistia mais que eles à fadiga, lembrou-lhes esperar a aurora. Vamos esperá-la do alto de um morro, ou da praia do Flamengo. Teremos tempo de dormir amanhã. Eu não posso, disse um. Os outros repetiram a recusa, e assentaram de ir para suas casas. Era perto de 2 horas. Paulo acompanhou-os a todos, e depois Paulo acompanhou. Paulo, acom... Paulo acompanhou. Acompanhou. Paulo acompanhou-os a todos. Paulo acompanhou-os a todos, e só depois de ver o último recolhido foi sozinho para Botafogo. Quando entrou, deu Quando entrou, deu com a mãe que esperava por ele, inquieta e arrependida de o deixar. Quando entrou, deu com a mãe que esperava por ele, inquieta e arrependida de o haver deixado sair. Paulo não achou desculpa e censurou a mãe por não dormir, à espera dele. Natividade confessou que não teria sono, antes de o saber em casa são e salvo. Falavam baixo e pouco, tendo-se beijado antes, beijaram-se depois e despediam-se. Ora, disse, olha, disse Natividade,
Se achares Pedro acordado, não lhes contes nem lhe perguntes nada. Dorme, e amanhã saberemos tudo e o mais. Olha, olha, disse Natividade, se achares Pedro acordado, não lhes conte nem lhe perguntes nada. Dorme, e amanhã saberemos tudo e o mais que se passar esta noite. Paulo entrou no quarto, pé ante pé. Era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa de suas. Era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa de duas velhas gravuras. Era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa de duas velhas gravuras, Robespierre e Luís XVI. Agora havia mais que os retratos, uma revolução de poucas horas e um governo fresco. Obedecendo ao conselho da mãe, Paulo não quis saber se Pedro dormia, posto desconfiasse que não. Efetivamente não. Pedro viu as cautelas de Paulo e cumpriu também os conselhos da mãe. Fingiu que não via nada. Até aí, os, até aí, os conselhos, mas um pouco de glória fez com que Paulo cantarolasse entre os dentes, baixinho para si, a primeira estrofe de Marselhesa, que os amigos tinham recusado fora. Finjam que eu li essa frase em inglês aqui. Pedro percebeu antes pela toada. Pedro percebeu antes. Pedro percebeu antes pela toada que pela letra, e concluiu que a intenção do outro era afligi-lo. Pedro percebeu antes pela toada que pela letra, e concluiu que a intenção do outro era afligi-lo. Não era, mas podia ser. Vacilou entre a réplica e o silêncio, até que uma ideia fantástica lhe atravessou o cérebro. Cantarolar também, baixinho, a segunda parte da estrofe. Finge que eu estou lendo essa parte em inglês e em francês também. Que alude às tropas estrangeiras, mas desviadas do natural sentido histórico para restringi-las às tropas nacionais. Que alude às tropas estrangeiras, mas desviada do, que alude às tropas estrangeiras, mas desviada do que alude às tropas estrangeiras, mas desviada do natural sentido histórico para restringi-las às tropas nacionais. Era um desfor... era um desforço, era um desforço vago. A ideia passou depressa. Pedro contentou-se de simular. Pedro contentou-se de simular a indiferença suprema do sono. Paulo não acabou a estrofe. Despiu-se agitado, sem tirar o pensamento da vitória dos seus sonhos políticos. Não se meteu logo na cama. Foi primeiro a do irmão a ver se dormia. Pedro respirava tão naturalmente como se não perdera nada. Teve ímpeto de acordá-lo. Teve ímpeto de acordá-lo. Bradar-lhe que perdera tudo, se alguma coisa era a instituição derrubada. Recuou a tempo e foi meter-se entre os lençóis. Nenhum dormia. Enquanto o sono não chegava, iam pensando nos acontecimentos do dia, ambos espantados de como foram fáceis e rápidos. Depois cogitavam no dia seguinte e nos efeitos ulteriores. Não admira? Não admira que não chegassem à mesma conclusão. Como o diabo é que eles fizeram isto, sem que ninguém desse pela coisa? Refletia Paulo. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, de certo, mas uma barricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. O que é preciso é que não deixar esfriar o ferro, batê-lo sempre e renová-lo. Deodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do Marechal no quartel e a saída, puxando os batalhões, foram esplêndidas. Talvez fáceis demais. É que o regime estava podre e caiu por si. Enquanto a, ca- Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando estas ideias, a de Pedro ia pensando o contrário. Chamava o movimento um crime. Um crime e um disparate. Além de ingratidão, o imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-los executar. Infelizmente, as tropas iam com eles. Mas nem tudo acabou. Isto é fogo de palha. Daqui a pouco está apagado. E o que antes era, torna a ser. Eu acharei 200 rapazes bons e prontos, e desfaremos esta caranguejola. A aparência é que dá um ar de solidez, mas isto não é nada. Hão de ver que o imperador não sai daqui, e ainda que não queira, há de governar. Ou governará a filha, e na falta dela, o neto. Também ele ficou menino e governou. Amanhã é tempo, por ora tudo são flores. Há ainda um punhado de homens. A reticência final dos discursos de ambos quer dizer que as ideias se iam tornando esgarçadas, nevoentas e repetidas, até que se perderem e eles dormirem. A reticência final dos discursos de ambos quer dizer que as ideias se iam tornando esgarçadas, nevoentas e repetidas, até que se perderam e eles dormiram.
Durante o sono, durante o sono, durante os... durante o sono, cessou a revolução e a contra-revolução. Não houve monarquia nem república, Dom Pedro II nem Marechal Deodoro. Nada que cheirasse a política. Um e outro sonhar, um e outro sonharam com a bela enseada de Botafogo, um céu claro, uma tarde clara e uma só pessoa, Flora. E este é o final deste capítulo, deste episódio de leitura de livros de Esaú e Jacó. Até o próximo.